Oi, oi! Faz tempo que eu não faço uma tag por aqui, então eu resolvi trazer essa que é a minha cara, parece que foi feita pra mim. É a tag Leitor Eclético da Ranieri, do Palavras Radioativas, ela fez essa tag. E a ideia é que, assim, alguns canais têm um gênero ou algum tipo de marca. Então, você tem gente que fala bastante de ficção científica, ou terror, ou fantasia, ou contemporâneo, ou clássicos. E ela percebeu que no canal dela era bem eclético, tinha um pouco de tudo. E no meu também. Então, resolvi fazer essa tag. Antes de começar, não esqueça de se inscrever e deixar sua curtida. E vamos lá, porque eu dei uma roubadinha e coloquei alguns livros a mais. Então vamos. Primeira pergunta da tag: opostos favoritos. Livros completamente diferentes, mas favoritados mesmo assim. Então, eu peguei 2 favoritos desse ano que foram incríveis e que me trouxeram o mesmo sentimento que me deixaram muito selvagem enquanto eu lia. E são a Ilíada, do Homero, e Six of Crows, da Leigh Bardugo. Essa edição aqui é a tradução do Frederico Lourenço, e Six of Crows eu li em inglês. Se você quer ler em inglês também, é só assinar o script, você tem de graça acesso por 60 dias, vou deixar o link na descrição. E são completamente diferentes. Então, esse aqui é um poema épico de 700 a.C., do começo da literatura grega, e Six of Crows é um romance YA de fantasia dentro do universo Grisha, e é um livro, uma história de assalto. Então você tem um grupo de criminosos e não tem nada a ver com nada, mas tem 2 reizinhos do meu coração que eles podem ser assassinos malvados, mas eu vou passar pano toda vez. Então, se Cass Breaker e se Aquiles quiserem matar, quiserem mutilar, quiserem torturar, quer arrastar corpo, pode arrastar. Quer tirar olho? Pode tirar. Eu vou estar defendendo eles, tá? Eles são os meus amores e nada vai impedir que eu ame eles. E os 2 livros são muito... tem muita cena de ação, tem muita batalha, tem muita coisa empolgante acontecendo. E tem muitos sentimentos à flor da pele, e eu adoro essas 2 coisas. Então, essa é a minha aproximação estranha, mas que eu amo muito os 2. Próxima pergunta da tag: do clássico ao bagaceiro. Um livro aclamado e outro nem tanto assim. Então, pro clássico, eu peguei Metamorfose, do Franz Kafka, nessa edição da Companhia das Letras, com a tradução do Modesto Caroni. E para o bagaceiro, eu peguei a série Protetorado da Sombrinha. Metamorfose, que é o 2º livro da série, mas o primeiro é Alma, e depois tem Inocência, e depois tem Redenção, e depois tem Eternidade. E só pela piada do Metamorfose, mas este Metamorfose do Franz Kafka é um clássico. Um jovem, um funcionário público, acorda um dia e ele é um inseto gigante. E Quem nunca? Quem nunca, né? Tem dias que a gente simplesmente acorda um inseto gigante. E aí mostra um pouco como ele lida com isso do nada. É super curtinho e eu gosto bastante, porque às vezes não faz muito sentido, mas no fundo também faz bastante sentido, então fica a indicação. Se você tem medo de clássicos, esse é um bom, porque ele é curtinho e acessível de ler. E o Protetorado da Sombrinha, eu vou defender aqui, tá? Ele pode ser não muito aclamado, mas ele entrega uma necessidade específica. O que é a série Protetorado da Sombrinha? Primeiro, é uma série com capas horríveis, elas são feias. Sinto muito, Valentina, a editora, porque elas são realmente feias. Mas o conteúdo é bem legal. Então, é uma série steampunk, então se passa na era vitoriana, inglesa, mas você tem avanços tecnológicos e zeppelins. E, junto com isso, você tem criaturas sobrenaturais, então vampiros, lobisomens, fantasmas. E essa combinação dá super certo. Se você gosta da série da Cassandra Clare, As Peças Infernais, é mais ou menos essa vibe, só que mais divertido, menos dramático e mais divertido. E é uma série que não se leva a sério. E eu me diverti bastante lendo. A personagem principal ela é um pouco diferente porque ela é uma preternatural. Então ela não tem alma, então todos os outros vampiro, lobisomem, é como se eles tivessem um excesso de alma e por isso eles têm essas transformações diferentes, mas ela não tem alma. Então, se um vampiro toca nela, ele deixa de ser vampiro enquanto ele está tocando nela.
e então ela vai ajudar a desvendar alguns mistérios do mundo sobrenatural. Fica essa recomendação, sério. Eu li ano passado e me diverti muito. Série Protetorado da Sombria. Tem inteira no Kindle Unlimited. Terceira pergunta. Leio de tudo, mas esse tem mais. O gênero literário que predomina na sua estante. E é fácil de falar que é fantasia. Se você viu o vídeo que eu mostro um pouco a minha estante, a prateleira do meio é praticamente só fantasia e as outras é tudo misturado, mas fantasia tem bastante. Tem infanto-juvenil, tem mais adolescente, tem fantasia adulta. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo gênero e já li muita coisa também, mas eu não me canso e continuo lendo. Pergunta 4. Já li de tudo, mas falta esse. Um gênero que você ainda não leu, mas quer muito começar a ler. E eu escolhi o terror, porque eu li bem pouca coisa, eu só li o Hellraiser, do Clive Barker. Li li 2 livros do Lovecraft e li alguns clássicos, alguns góticos antigos como Drácula e Frankenstein, mas o mais famoso do terror, os livros mais terror mesmo, eu nunca li. E eu tenho um certo problema porque eu quero que seja uma coisa, sabe, que não seja só um susto. Eu não quero só uma coisa que me dê medo, uma coisa de suspense. Eu quero algo que seja bem trabalhado esteticamente. Eu sou, enfim, meio chato. E então eu nunca sei por onde começar pelo terror, sabe? Eu não sei se devo começar com Stephen King, eu não sei se devo tentar outros diferentes, eu não sei se eu vou para os outros clássicos. Então, fica aí no futuro, espero ler mais terror. 5. Amo e Odeio. Um livro queridinho, mas que tem alguma característica que pra você foi desagradável. Então, eu pensei bastante nesse e acabei... Eu poderia falar, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que tem algumas coisas que eu desgosto, tipo racismo, as Crônicas de Nárnia também, mas eu queria um que fosse menos amo muito e mais um que é queridinho e que eu também odeio. Então, um que foi bastante esse sentimento foi o Ulisses, do James Joyce, porque quando eu tava terminando de ler, eu tava tipo, não aguento mais, por favor, acabe logo este livro. Mas depois que eu terminei, eu fiquei muito tempo pensando nele ainda. Ele ainda é uma referência muito grande pra mim, tem algumas cenas aqui muito marcantes e ele tem muito... Eu quero muito reler algum dia pra pegar coisas novas, mas ele é também um pé no saco, porque você... Cada capítulo, cada episódio, não é uma divisão tipo oficial, mas aí eu separei nos episódios conhecidos. Cada um tem um estilo diferente, ele vai usar uma referência literária diferente. Então tem um capítulo que é em formato de peça, de teatro, tem alguns que ele vai usar linguagem do século XVII, dos romances ingleses. Tem um que é em Fluxo de Consciência, que é o último episódio da Molly Bloom. Então, ele tem muitas passagens que você não consegue entender. E não é só eu, que eu sei que tem muita coisa que eu não consigo entender. Mas assim, ninguém consegue entender. Ele colocou coisas aqui que não foram feitas para serem entendidas. E eu acho isso chato da parte dele, tá? Me magoa. Não tenha medo de gostar de uma coisa mesmo que você não entenda completamente. E não tenha medo de falar que você não entende completamente os clássicos, porque isso é perfeitamente normal. E às vezes é normal você gostar por causa do personagem ou da história, mesmo que você não ligue muito pra, tipo, ser um clássico. E eu tenho um pouco essa relação com Ulisses. Eu gosto dos personagens, eu gosto de muitas coisas da história, mas tem muita coisa que é, tipo, a técnica que eu acho muito chato mesmo. Então fica essa crítica pro James Joyce, tá? Se você achar ruim James Joyce, desce pro play. E amo, mas odeio também um pouquinho. James Joyce está vivo? Não. Pergunta 6. De tudo um pouco. Um livro de um gênero predominante, mas que tem pitadas de outros gêneros. E toda vez que fala de um livro que tem outros gêneros dentro dele, eu sempre penso, em primeiro lugar, neste daqui, que é Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, publicado aqui pela Companhia das Letras, tradução do Nilson Moulin.
E este livro, ele é uma loucura, mas é uma loucura, assim, incrível. Porque você tem uma história, uma linha principal, que é você, leitor, comprou um livro e começa a ler. Aí você tem o primeiro capítulo do que você, leitor, começou a ler. E aí, você lê o primeiro capítulo e você fica, o quê? Aí você vai, passa a página e vai pro próximo. É outra história. É outra história. E aí você tem... Eu não posso falar muito porque eu não quero dar spoilers, mas você tem muitos gêneros aqui e muitos muito bem feitos. Cada gênero você fica tipo, eu quero um livro inteiro só disso. Então ele esfrega na sua cara que ele domina todos os gêneros possíveis e imagináveis que ele quiser e que ele vai te deixar querendo ler tudo. Então esse daqui é um dos meus favoritinhos e eu amo demais esse livro. Então se você quer ter uma amostra de diferentes gêneros, diferentes estilos em um livro só, leia-se Um Viajante numa Noite de Inverno. Mas, como esse é tipo um exemplo extremo, ok? Ele tem muitos exemplos num livro só. O Ulisses também tem isso, mas eu não vou dar... Eu acabei de reclamar disso, eu não vou dar esse crédito pra ele. Esse daqui é muito mais acessível, muito divertido. Vai nesse. Mas eu também queria um exemplo menos extremo, então eu pensei na Poeta X, da Elizabeth Acevedo, que... Deixa eu ver a tradução aqui. Que é publicado pela Galera Record, a tradução da Gil Alonso. E esse daqui eu acho muito legal, porque ele é um romance YA, então jovem adulto, escrito em poesia slam. E, então tem essa mistura de ser uma história de jovens, né? Mas também num outro formato, um formato um pouco diferente. E aqui eu estou levantando uma hipótese, mas eu senti quando eu li que tem algo do romance de formação. Por quê? O que é o romance de formação? Você tem um jovem que está passando da infância para a vida adulta, ele está é um indivíduo em conflito com o mundo e ele vai, a partir desses conflitos, aprender mais sobre ele mesmo e mais sobre o mundo. Então, passar da inocência para a consciência. E eu sinto que tem bastante disso aqui, então ela tem uma tomada de percepção da condição social dela, da condição cultural em que ela está, em relação ao corpo dela, em relação a relacionamentos, em relação à religiosidade, que também é uma coisa interessante nesse livro. Então, ela tá no momento justamente dessa transformação, dessa passagem, e eu sinto que tem, até o final do livro, justamente essa tomada de percepção, de consciência, e que ela usa justamente a poesia para registrar isso e para concretizar isso. Então eu acho incrível como isso foi feito de uma forma super divertida, super rápida, super acessível e para jovens também. Então minha recomendação é a Poeta X da Elizabeth Acevedo. E a última pergunta da Tei, a TBR da Farofa, a meta literária do leitor eclético. Então os próximos livros que eu vou ler. E eu já tenho uma lista de livros que eu tenho separado para ler. Se você quiser, eu vou deixar os livros que eu tenho que ler até o final do ano. Não me pergunte como eu estou indo, você não quer saber. Mas imediatamente o que eu vou ler, depois que eu terminar os livros que eu estou lendo no momento, eu vou ler Querida Combine, da Sayaka Murata, publicado pela Estação Liberdade, a tradução é da Rita Cole. Este aqui é um livro de literatura japonesa contemporânea, então ele saiu recentemente, ela é jovencinha. E todo mundo fala muito bem que ele é meio diferentão e é coisa do cotidiano. Então, a minha irmã recomendou, eu emprestei dela e parece também tranquilo de ler. Estou curioso para ver como vai ser. E este aqui que eu estou enrolando há bastante tempo, mas que eu quero ler logo, que é A Parábola do Semeador, da Octavia Butler, publicado pela Morro Branco. E é uma distopia falando sobre colapso ambiental, econômico, social. E eu estou prometendo ler este livro há muito tempo, mas agora vai. Eu espero. Então, como vocês podem ver, não tem muito a ver um com o outro, mas eu estou disposto a ler mesmo assim. E se tudo der certo, eu também vou ler Paraíso Perdido, mas nós não vamos falar sobre isso. Ok, essa foi a tag. Como vocês podem ver, eu tenho um gosto bastante eclético.
E se você quiser ver mais listas de livros bem ecléticos, eu vou deixar minha playlist de leituras do mês que você consegue ver tudo que eu li até agora. Se inscreva, deixe sua curtida, conte nos comentários quais gostos estranhos você tem, quais livros opostos você também gosta bastante. E até a próxima!